Na receita de hoje nós vamos fazer esse Omo 2.0. Sim, essa receita que fez tanto sucesso aqui no meu canal, trouxe ela ainda melhor. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembrando, esse Omo aí pode usar no mesmo dia. Vou regular o pH junto com vocês. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, aqui eu tenho no meu recipiente 350 gramas de soda cáustica em escamas 99%, tá? Vou adicionar 350 ml de água em temperatura ambiente. Essa receita aqui, gente, eu fiz em live, por isso não está na tela toda, tá? Para não perder qualidade. Vamos colocar aqui 350 ml de água e misturar muito bem, gente. Muita gente me pergunta, Bernardo, tem que deixar a soda esfriar? Não, gente. A soda só tem que estar diluída, bem diluída. Quando você não vê mais nenhum gruminho dela, já está bom para o próximo passo, tá? Misture muito bem. Se você for usar menos soda, você usa a mesma proporção de água, tá? Como aí eu estou usando 350 gramas de soda cáustica em escamas, estou usando 350 ml de água em temperatura ambiente. Mas, Bernardo, eu só tenho soda líquida, como eu faço? Aqui embaixo, na descrição, sempre deixo uma tabela das porcentagens de soda, quanto vocês devem usar para cada litro e também da soda líquida. Show? Ó, tô misturando muito bem até derreter toda ela por completo. Derreteu, aí nós vamos adicionar o óleo e o álcool. Agora que minha soda já está bem diluída, vou adicionar 1 litro de óleo novo, tá? Sempre quando eu faço sabão líquido para lavar roupas, eu sempre uso óleo novo para não ficar com cheiro de ranço, tá? Mas, Bernardo, eu quero fazer com óleo usado. Pode fazer, só não pode conter gordura animal dentro desse óleo. Por exemplo, você fritou uma carne de porco, esses óleos aí não vira sabão líquido, tá? Coloquei aqui o óleo, agora vamos colocar a mesma proporção de álcool. O álcool que eu estou utilizando é o 70%, tá? Se você quiser utilizar o etanol, pode, mas use um pouco menos. Se aí eu estou usando 1 litro de etanol, você vai usar aí uns 700 ml, porque o etanol é mais forte do que esse álcool 70%. Agora não tem mistério, é só misturar muito bem até pegar o ponto de vela ou de traço. Vocês fazem o ponto que vocês acharem melhor, tá? O ponto de vela nada mais é do que uma película que fica que nem uma vela derretida, tá? Aquela película de vela. E o ponto de traço nada mais é do que uma massa branca, bem sequinha. Hoje nós vamos fazer o ponto de vela, porque no primeiro vídeo do Omo, que fez muito sucesso, eu fiz o ponto de traço, tá? Hoje vamos fazer o ponto de vela para também ensinar para quem não sabe fazer o ponto de vela. Vocês vão ver, enquanto eu estou misturando, vai ocorrer a saponificação, vai mudar de cor, vai ficar mais escuro, vai ficar transparente e aí vai começar a criar essa película que eu falei para vocês. Já sei que muita gente reparou que no começo eu coloquei uma garrafa de óleo. Aquela garrafa de óleo tem 900 ml, sendo que depois eu coloquei mais 100 ml de óleo, tá? Para completar 1 litro. É porque eu cortei essa parte porque não tinha necessidade, pois está lá na live, tá? Ó, estou misturando muito bem. Por eu ter demorado para colocar o álcool, porque eu fiquei conversando na live, ele deu esses gruminhos, mas não tem problema nenhum. Você vai continuar a sua receita normalmente. A sua receita aí que você fizer na sua casa não vai criar isso. Olha como é que ele está escurecendo, tá vendo? Agora ele vai começar a criar essa película. Você levanta a espátula, levantou a espátula e essa película ficou pendurada nela e por cima você tá vendo que também está com uma película, já chegou no ponto, ó. Olha aí, ó. O ponto de vela que eu falei, tá vendo, ó? Puxei, olha a película. Agora vou colocar 2 litros de água fervendo para diluir tanto esses gruminhos quanto esse ponto de vela. E olha aqui minha água, tá bem fervendo, tá? Para diluir bastante. Isso aí é rápido, ainda mais no ponto de vela. Ele dilui rapidinho. Após isso, nós vamos entrar com água em temperatura ambiente. Muito cuidado nessa parte. Tem muita gente que erra na fabricação de sabão caseiro nessa parte, porque a pessoa quer colocar de uma vez só água e não é bem assim. Vocês pensem comigo, uma mistura quente com uma mistura fria,
o que vai acontecer? Vai ter um choque térmico. Então, a primeira água que você for colocar aí na sua mistura de sabão que está fervendo, você vai ter que colocar aos poucos para ir baixando a temperatura aos poucos para não talhar o sabão. Porque o sabão talhado nessa hora nada mais é do que o choque térmico que dá quando a pessoa pega a água em temperatura ambiente e joga de uma vez só aí. Já estou adicionando aqui a minha água. Os primeiros 3 litros eu vou fazer dessa forma, colocando aos pouquinhos e misturando. E eu vou sentindo que ele vai engrossar aos poucos, tá? Não tenha pressa nessa parte. Depois dos 3 litros da primeira água, aí você pode colocar à vontade, tá? Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar chato para vocês, tá? Pra gente acabar logo esse vídeo rapidinho e vocês ficarem craques em fazer sabão. Dei uma boa acelerada no vídeo, coloquei ao todo 15 litros de água em temperatura ambiente. Foram 5 garrafas de 3 litros, tá? Olha isso, tá vendo? Tá indo todas as garrafas e só tende a engrossar, tá? Tô na última garrafa, 15 litros. Agora vou adicionar 3 colheres de sopa de barilha leve diluída em 500 ml de água em temperatura ambiente. Sempre adicionando aos poucos e misturando. Sempre observando o sabão. Ele não pode esbranquiçar. Porque se ele esbranquiçar é porque ele vai ficar leitoso e ao invés de engrossar, ele vai afinar e vai ficar que nem água, tá? Então muito cuidado. Coloca só as 3 colheres de sopa de barilha leve aos poucos e mistura. Ela vai dar uma clareada no sabão. Ainda vamos colocar aí uma água sanitária e vamos colocar outros ingredientes para ele ficar perfeito. Agora estou adicionando aqui 200 ml de água sanitária, tá? Em muitos lugares aqui do Brasil é conhecido como Quiboa, tá? 200 ml de água sanitária ou Quiboa. Vou misturar muito bem, vocês vão ver que vai dar uma clareada nesse sabão. Ele vai mudar de cor completamente. Esse amarelado vai sumir e ele vai ficar esbranquiçado. Não esbranquiçado tipo leitoso, mas um esbranquiçado bonito, transparente. Agora estou adicionando 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio diluído em 500 ml de água também, tá? Ó, colocando aos poucos, misturando e vou colocando sempre de olho no sabão para não deixar ele esbranquiçar, tá? Não tem mistério nenhum. Depois disso, nós vamos colocar os outros ingredientes. Ainda falta aí a essência e o corante, beleza? Mas antes da essência do corante, vou adicionar 500 ml de Lauril. Bernardo, para que serve o Lauril? Gente, ele vai servir para dar mais espuma no seu sabão. Esse sabão aí, Omo 2.0, super turbinado, vai ser sucesso aí na venda de vocês. Vai fazer espuma na máquina até dizer chega, tá? Olha isso, que coisa mais linda que tá ficando. Agora vou baixar o pH desse sabão para poder usar no mesmo dia. Bernardo, como eu posso baixar o pH? Tem gente que usa ácido sulfônico, tem gente que usa ácido cítrico e tem gente que usa vinagre, que nem eu. Eu adoro usar vinagre porque para mim o vinagre derruba o pH de uma tal forma que é ótimo. E além disso, o vinagre ainda ajuda a deixar as roupas mais macias. Ele serve como se fosse um amaciante para roupas, tá? No caso aí, eu vou colocar 2 garrafas de 650 ml cada, tá? Vai ser o suficiente para deixar o pH 10, pronto para uso, para você lavar suas roupas. Já falei isso, agora bora acelerar o vídeo para ir para a parte mais interessante, que é o corante e a essência, para deixar ele super lindo. Dei uma acelerada boa no vídeo para vocês verem que não teve corte nenhum e o pH ficou perfeito em 10, tá? Perfeito, perfeito. Agora sim, nós vamos colocar o corante e essência. Mas antes disso, eu vou passar um recado aí para vocês, tá? Muito importante. Para quem me pergunta e tem curiosidade para saber, Bernardo, aonde que você pega essas coisas que você faz o sabão? Essência, corante, soda, bicarbonato, essas coisas? Tudo, gente, temos um grupo de ofertas, tá? Vou deixar o link dele na descrição e no primeiro comentário. É só vocês entrarem para garantir o seu. E o melhor, que entrega para todo o Brasil. Agora, continuando aqui na receita, vou colocar esse corante maravilhoso que também está à venda. Olha um pouquinho que eu vou colocar esse corante, gente.
Vem 200 ml nele, ó. Coloquei um pouquinho só. Olha a mágica acontecendo, gente. É impressionante como esse corante é bom. Olha isso. Olha a cor que vai ficar esse sabão, gente. Lindo, lindo, lindo. E a essência é a mesma coisa. Um pouco de essência já faz um cheiro maravilhoso. Tenho certeza que seus clientes, ou se você estiver fazendo para você, você vai adorar, nunca mais vai querer fazer outra receita. Ou comprar sabão de mercado. Agora eu tô colocando a essência, tá? A gosto. Essência eu sempre gosto de colocar a gosto, até sentir o cheirinho que eu quero, tá? Essa essência aí que eu já fiz umas 3 vezes essa mesma quantidade de sabão, tá? Essa essência é de Momo, tá? Que é o Omo, que a gente fala Momo porque não pode usar o nome da marca, certo? Olha isso, gente, que lindo. Agora, não tem mistério. Vou deixar descansar por 24 horas e volto para mostrar para vocês o resultado, que ficou lindo. Após as 24 horas, olha como fica, gente, super concentrado, muito grosso. Se vocês quiserem colocar mais água, pode colocar mais água, mas isso aí tá super concentrado, tá? Agora vou pegar uma bacia menor e levantar ele para vocês terem uma ideia da consistência que ficou. E olha isso, gente. Olha a textura desse sabão, parecendo um gel, tá? Super concentrado, cintilante e super transparente, tá vendo? E o cheiro, eu não vou nem comentar com vocês, tá maravilhoso. Agora vamos fazer o teste de espuma e ver se tá espumando bastante. Aqui eu tenho a bacia que eu usei para levantar ele. Tô colocando aqui um pouquinho de água e vou bater com a mão. E olha a espumeira que faz, gente. Maravilhoso. Gostou? Então curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para ajudar o canal. Também deixe o seu joinha e dê um oi aqui nos comentários, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o vídeo a ser recomendado. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Não se esqueçam que o link de oferta está aqui embaixo. Beijo!